Olá, estudantes! Meu nome é Lucas Rio, eu sou professor de Sociologia e esse ano eu vou acompanhar vocês com a Sociologia no Enem. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a Sociologia e sobre o papel dela, como ela entra, a importância dela para o Enem, para a prova do Enem que acontece aí no final do ano. O nome da aula é Problemas Sociais, lembrando que a Sociologia compõe aí as ciências humanas, junto com a História, a Geografia, a Filosofia. E o objetivo da aula hoje vai ser compreender as especificidades da disciplina Sociologia na análise da realidade social e a sua contribuição para a construção de argumentos na redação do Enem. A gente vai ver que a Sociologia é um componente, é uma disciplina que auxilia a gente na argumentação, para a gente compreender como as coisas acontecem em sociedade, para a gente poder falar sobre essas coisas, a gente precisa se apropriar de conceitos, de teorias, e a partir dessa apropriação a gente consegue argumentar. E a argumentação ela é muito importante para a redação do Enem. Então, a habilidade que está sendo mobilizada nessa aula é elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas, como expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, mapas, gráficos, tabelas, tradições orais, entre outros. Muito bem. Então, o que seria a sociologia? A sociologia é esse campo do estudo que está preocupado com a sociedade. O que os professores e professoras de sociologia geralmente costumam falar para início de conversa é que a sociologia é a ciência da sociedade. Mas o que seria uma sociedade, não é mesmo? Muitos alunos, muitos estudantes respondem assim: professor, a sociedade é um conjunto de pessoas. Sim, é um conjunto de pessoas, mas será que basta ter um conjunto de pessoas para ter uma sociedade? O que define uma sociedade? O que define uma sociedade são todas as relações entre essas pessoas, entre os grupos de pessoas, Como eles se relacionam em sociedade, se essas relações são harmoniosas, conflituosas, quais são as implicações dessas relações ao longo do tempo, enquanto a sociedade se transforma, no tempo e no espaço. E muitos problemas surgem aí dessas relações. Então, a sociologia ela tem um enfoque especial sobre os problemas sociais. A gente vai fazer uma distinção aqui importante para a sociologia, que é a distinção entre problemas sociais e problemas sociológicos. Problemas sociais geralmente estão relacionados com sentimentos de insatisfação, de injustiça, de desigualdade e não precisa de ser sociólogo ou professor de sociologia para entender que eles existem e que eles estão aí na sociedade. Então, exemplos de problemas sociais. A gente pode falar, por exemplo, da fome. É um problema social, que não afeta mais de um indivíduo, na sociedade, afeta a sociedade de forma geral. A gente pode falar, por exemplo, de machismo, que afeta a todos nós, mas especialmente todas aquelas pessoas que não são consideradas homens ou masculinas. E a gente pode falar também de, por exemplo, corrupção. São temas amplos e complexos, que merecem um estudo cuidadoso para a gente entender como esses problemas sociais acontecem. Agora, o que seriam os problemas sociológicos? Os problemas sociológicos, eles são exatamente aqueles enfoques, aqueles enquadramentos que a sociologia dá em cima da sociedade para estudar aquele problema. Só que tem uma questão aí. Nem todo problema sociológico, problema de interesse da sociologia, é necessariamente um problema social. Porque a sociologia não estuda apenas os problemas sociais. Ela estuda vários outros fenômenos, vários outros acontecimentos da sociedade que não necessariamente
envolvem problemas sociais. Por exemplo, a sociologia ela pode estudar a questão da moda. Qual o significado ao longo da história que as pessoas e os grupos sociais dão para os ornamentos, para os acessórios, né? O que, por exemplo, num povo indígena significa a pintura corporal ou um cocar, né? Qual o significado disso para esse povo indígena? Ou para a juventude das nossas cidades, qual o significado de usar uma roupa de marca, usar um relógio bonitão, um boné, né? Isso tudo tem significado e não envolve necessariamente problemas sociais, né? Um outro problema sociológico, né, um problema de interesse da sociologia pode ser, por exemplo, ritos de passagem. Os ritos de passagem são aqueles momentos que as sociedades humanas marcam para a passagem de uma geração para outra. Em várias culturas isso é muito comum. Festa de aniversário, baile de debutante, formatura, aquele momento em que, por exemplo, o jovem está virando um adulto, algum ritual acontece. Como as culturas do mundo lidam com essas passagens de geração para geração ou de idade para idade? Isso não é um problema social, mas é um problema de interesse da sociologia, né? Um problema sociológico. Então, os problemas sociais, né, eles são definidos por esses conflitos de interesse, pelos atritos entre as pessoas e os grupos numa sociedade, né? E os problemas sociais estão dentro aí dos problemas sociológicos, que são os objetos de estudo da sociologia, ok? Sociologia não resolve, sociologia revela. Muitas pessoas pensam que a sociologia está aqui para resolver os problemas da sociedade ou para resolver os problemas sociais como a fome, criminalidade, etc. E, na verdade, não é bem assim. É claro que ela faz parte da solução, mas ela mesmo, ela não resolve. Por que eu estou falando isso? Porque a sociologia como uma ciência, né, o principal objetivo dela é informar, construir o conhecimento acerca dos problemas sociais. Então, ela muito mais revela, ela dá a informação para a gente, né? Essa informação é a informação necessária para a gente resolver os problemas. Nós, indivíduos, grupos, estados, sociedade, né? A sociologia, ela é uma disciplina das ciências sociais. Então, ela é uma ciência, ela tem um jeito específico de produzir conhecimento. Ela tem teorias, ela tem conceitos, ela tem um método rigoroso de pesquisa, de produção de dados, né? E com essa produção de dados, né, dados e informações sobre a sociedade, a gente consegue compreender melhor como as coisas funcionam em sociedade. Existe um conceito importante da sociologia que é a imaginação sociológica. Esses dados e informações, né, produzidos pelas pesquisas das ciências sociais, que podem ser tanto pesquisas estatísticas ou pesquisas de opinião, entrevistas, observações sobre como as coisas funcionam, né? Todas essas informações, elas alimentam a nossa imaginação sociológica. E o que seria essa imaginação sociológica? A imaginação sociológica, falando rapidamente, é aquela habilidade, aquela capacidade que a gente desenvolve de relacionar como o todo, né, como o social está relacionado com o individual. Ou seja, como acontecimentos gerais de uma sociedade que envolvem política, que envolvem cultura, economia, religião, como eles afetam a vida dos indivíduos, né, pessoalmente, né, e vice-versa, como os indivíduos também afetam o todo. Para a gente compreender a ligação entre a parte e o todo, a gente precisa de ter acesso às informações, né, a quais são as consequências, né, dos problemas sociais, quais são as causas deles, como eles estão relacionados em sociedade, né? E de posse dessas informações, acaba ocorrendo a conscientização, né? Então, todos os profissionais das ciências sociais, né, os professores das escolas, das universidades, né, os pesquisadores, os consultores das empresas, os assessores, né, dos políticos, né, muitas vezes eles são profissionais das ciências sociais, né, e eles produzem essas informações que vão ajudar a sociedade a resolver os seus problemas. Lembrando que informação é poder, saber é
é poder transformar a realidade social, né? Lembrando aí o saudoso Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Um outro conceito importante das ciências sociais, da sociologia, é a questão social. A questão social, atualmente, a gente pode falar que ela é a expressão e a união, a soma de todos os problemas sociais que a gente encontra numa sociedade. Então, a gente tem a questão da intolerância religiosa, da pobreza, da fome, né, do racismo, a questão da terra, né, a questão indígena. São todas questões sociais, são problemas sociais que a nossa sociedade vive. A gente vai ver na próxima aula que o trabalho é uma questão fundamental, né, que funda essa noção de problema social. Né, a questão da desigualdade social, a questão de classe, né, da exploração, a questão salarial, né, isso é a raiz da questão social. Então, as desigualdades, né, e os conflitos de interesses entre as pessoas e os grupos, eles geram insatisfação e indignação, né? E essa indignação e essa insatisfação geram a organização e a mobilização social. Então, nas sociedades, né, os grupos eles vão se formando para defender interesses. Associações, partidos, sindicatos, eles todos compõem a luta social, que no final das contas é uma luta pela transformação social, para que os interesses, né, gerais de todas as pessoas sejam atendidos numa sociedade. E a luta social, ela, na maior parte das vezes, ela não se dá pelas armas, ela se dá pela política, ela se dá pela negociação em grupo, em sociedade. E a sociedade, ela é muito diversa, existem vários interesses, existem várias origens, as pessoas têm condições de vida muito diferentes, elas vêm de grupos muito diferentes, de tradições muito diferentes, né? Então existem visões diferentes sobre a questão social também. Vocês já devem ter ouvido falar no noticiário, principalmente sobre política, nessas palavras aqui. Essas palavras aqui são formas que alguns grupos têm de compreender a questão social e a sociedade de maneira geral. A questão central aqui, gente, é a questão da transformação, né? O quanto aquele grupo está disposto a transformar ou como ele entende as transformações que ocorrem na sociedade. Então, a gente pode falar que a gente tem uma visão reacionária. É como se a pessoa virasse e falasse assim, mudou demais, era melhor antigamente. Então, as pessoas e os grupos que têm uma visão reacionária, geralmente eles querem voltar a um passado distante ou imaginado, né, em que as relações eram diferentes, em que as mulheres obedeciam a homens, por exemplo, ou em que a religião dominava, né, a organização social muito mais do que atualmente, né? A visão reacionária, ela não está satisfeita com as transformações tal como elas já se deram, né? A gente tem também a visão conservadora sobre a questão social, que é como se a pessoa virasse e falasse assim, tá bom do jeito que tá, deixa assim. Os grupos e as pessoas que têm uma visão conservadora, em geral, eles estão numa posição privilegiada da sociedade e eles querem manter as coisas como estão. Eles querem conservar as coisas como estão, porque para eles tá tudo certo, tá tudo bom, né? Existe ainda a visão reformista, que é uma visão que enxerga a transformação como algo positivo e que justamente quer produzir uma reforma, mas é uma reforma que acontece harmonicamente, com negociação, através da política, através da discussão, da negociação entre os grupos numa sociedade. Então é como se a visão reformista virasse e falasse, pode melhorar, vamos negociar, vamos ver como é que a coisa vai funcionando devagarzinho, como é que fica bom para todo mundo. E por fim a gente tem a visão revolucionária, né? Que geralmente ela é desenvolvida em grupos que são bastante desprivilegiados e que têm uma urgência de transformação. Na história, a gente tem vários exemplos. Vocês já devem ter ouvido falar da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, né? A burguesia queria transformar, queria sair, né, da opressão da aristocracia e do rei, né, e da igreja, para ser livre, para seguir seus negócios, né? Da mesma forma, a Revolução Russa, que foi uma revolução operária, né, que também queria sair do jugo aí da opressão da burguesia. Então, é como se a visão revolucionária falasse, para melhorar tem que mudar tudo, avante, né? O sistema tem que ir abaixo, né? A questão social é uma questão de polícia ou uma questão de política? Bom, as visões mais conservadoras e reacionárias, elas
tendem a compreender a luta social como uma questão de polícia. Como são grupos que estão insatisfeitos com as transformações, e eles não querem transformações, quando a luta social vai para a rua, quando ocorrem manifestações, esses grupos tendem a enxergar a luta social como baderna, né, como confusão. Já os grupos reformistas e alguns grupos revolucionários, eles entendem a luta social e a questão social como uma questão de política, como algo que tem que ser debatido. Falando em política, é importante a gente compreender o que seriam as políticas públicas, que é um tema muito caro aí da sociologia também. As políticas públicas são a forma mais comum atualmente de o Estado resolver as questões e os problemas sociais. Aqui a gente vê como ocorre a formação ou a construção, né, de uma política pública. Então, a gente tem uma Constituição, a nossa Constituição de 1988, em que vários grupos da sociedade estavam reunidos, né, representados pelos partidos, por movimentos sociais, colocaram suas demandas, negociaram o que era importante a partir de 1988 para a nossa sociedade funcionar bem, né? E aí vários interesses foram colocados dentro da Constituição. Então, o direito à terra, o direito à propriedade privada, o direito ao trabalho, o direito específico das comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, né? O direito das crianças e do adolescente, né? Então, a Constituição, ela encerra em si vários direitos e deveres fundamentais. E isso inspira os nossos políticos, nossos representantes, né, a produzir as leis, né? E as leis, por sua vez, elas inspiram as políticas públicas, que são as tentativas de resolver os problemas sociais. Aqui, pessoal, é muito importante a gente entender o papel da informação e da participação. As ciências sociais, né, elas informam todo esse processo e orientam, ajudam a sociedade e o Estado a encontrar as soluções para os seus problemas. Por exemplo, né, aqui a gente tem algumas questões que estão na nossa Constituição, a saúde, que dá nessa lei de 1990, que organiza todo o sistema SUS, né, por exemplo, os postos de saúde, o Programa Nacional de Imunização, né, a questão da educação, da escola pública, a questão da assistência social, né, que inspira essa lei de 93, que estabelece os CRAS, o ID Jovem, e a questão do princípio da igualdade, né, que está aqui, por exemplo, representado na questão das cotas, né, da acessibilidade, da igualdade, né, de atender a grupos historicamente desprivilegiados do país, né, como os estudantes de escola pública, de baixa renda, né, as pessoas indígenas, negras e deficientes. Tá bom, professor, mas e o Enem nisso tudo que você está falando? Bom, sociologia, ela é muito importante para a redação no Enem, né? Tudo o que eu estou falando aqui até agora são elementos que a gente vai trabalhar nesse ano que vocês vão perceber que vocês podem, ao se apropriar deles, produzir um ótimo texto. Porque a redação do Enem, ela está sempre tratando de problemas sociais, da questão social. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo. Em 2021, tratou da invisibilidade do registro civil, né? A garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ou seja, muitas pessoas que não são registradas, às vezes não têm acesso à cidadania, né? O estigma associado às doenças mentais, tá vendo? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, em 2018, a questão das tecnologias afetando a nossa vida em sociedade e caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, por exemplo. São todas questões sociais que a sociologia ajuda e informa, né, a gente a entender o que acontece, né? Então, resumindo, pessoal, a sociologia, junto com os outros componentes aí das ciências humanas, eles são muito importantes para o Enem e para a redação de maneira mais específica, porque são componentes que ajudam a gente a argumentar e a compreender como os problemas sociais acontecem e a inspirar soluções para eles. Essa é a demanda da redação do Enem, ok? Então a gente vai ver aí mais para frente nas aulas tudo isso e mais um pouco para a gente fazer uma ótima redação de Enem agora. A gente fica por aqui e até a próxima aula.